Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência, E nós estamos finalizando o nosso livro, ok? Certamente que nós vamos enviar alguns exercícios para vocês, não tantos exercícios, Mas para a gente fixar alguns conteúdos, ok? Então nós vamos falar sobre coesão e coerência. Quando a gente escreve alguma coisa, há uma necessidade de que a gente arrume as palavras de maneira que fica assim, digamos, elegante. Ou seja, a fim de que nós não fiquemos repetindo a mesma palavra, ao mesmo tempo, que a gente saia de uma oração e vai para a próxima oração repetindo o termo, por exemplo, o sujeito da oração anterior. Então, a gente pode substituir, por exemplo, um nome por um pronome e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver. Porém, isso que a gente faz para promover a coerência e também, certamente, a coesão, tem nome, ok? Então, a gente tem aqui, a coesão se manifesta através dos elementos que se repetem no curso do texto, tá? Retomando o que foi escrito anteriormente. Então, a gente retoma o que foi escrito anteriormente sem precisar exatamente repetir aquela mesma palavra, ok? Substituindo-a por um pronome, substituindo por um outro numeral, substituindo por um substantivo e assim sucessivamente. Mas nós vamos ver isso bem devagarzinho. E é o que está no seu livro. Bom, então a gente vai ver aqui, tá? Isso que a gente faz, quando a gente faz isso, a gente acaba unindo orações, porque a gente finaliza uma oração e a gente une essa oração através, desses recursos que a gente vai usar. A coerência, ela surge quando a gente vai haver coerência no texto se eu usar esses recursos eficazmente. Eu tenho que ter uma noção, eu tenho que saber o que é sinônimo, Porque eu também posso fazer essa coesão com palavras sinônimas. Eu coloquei lá anteriormente, no início da minha oração, uma palavra, aí quando eu quero retomar aquela palavra, o que eu faço? Eu uso um sinônimo, ok? Continuando, aí tá. Aí vamos ver alguns mecanismos de coesão, tá? Então, eu posso usar, como eu falei para você, com expressões sinônimas ou do mesmo campo associativo, tá? Vamos ver aqui, Os médicos decidiram entrar em greve amanhã. Finalizei a minha oração. Mas eu ainda quero falar sobre esses médicos. Então, para que eu não fique repetindo os médicos, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma palavra sinônima, tá bom? Aqui, Eu vou usar uma palavra sinônima ou uma palavra, inclusive, do mesmo campo associativo, porque não tem associação. E os profissionais, profissionais da área de saúde. Quem são os profissionais da área de saúde que a gente está se referindo? Os médicos. Aí eu continuo. Esses profissionais da área de saúde exigem aumento de 20%. Você viu? Então, eu não repeti, não fiquei repetindo os médicos e procurei, substituir por esse termo aqui. Eu usei o quê? Um mecanismo, de coesão. Aí, agora a gente vai ver outro mecanismo de coesão que é através dos pronomes. A gente tem pronomes do caso reto, tem pronomes do caso possessivo, tem pronomes indefinido. Então, a língua portuguesa, ela me dá essa gama toda de palavra para que eu possa usar na hora certa. Porque se nós tivéssemos só um pronome, a gente ia ficar repetindo aquele pronome o tempo todo. Então, na realidade, é por isso que a gente tem vários tipos de pronomes, ok? Então, vamos aqui, através de pronome. Então, eu comecei aqui. Maria quer muito se casar com Joaquim. Ótimo, que legal. Maria quer muito se casar com Joaquim. Aí, aqui, eu usei o quê? Um elemento de coesão através do pronome. Para eu não repetir Maria, eu coloquei ela. Então, ela sonha entrar na igreja de branco.
ok? Então eu não botei Maria sonha entrar na igreja de branco. Eu usei um elemento de coesão através de pronomes, ok? Agora vamos lá, tem um outro exemplo aqui também. Silvia deseja ir a Londres. Seus irmãos moram lá há muito tempo. Então o que eu fiz? Seus irmãos, eu não botei os irmãos de Silvia. Eu usei o quê? Um pronome, o pronome seus, pronome possessivo, porque são os irmãos de Silvia. Então eu não preciso repetir. Os irmãos de Silvia moram lá há muito tempo, ok? Agora a gente tem um outro aqui também, elemento de coesão, que é através dos numerais. Então eu tenho aqui uma oração. Temos 2 missões. Tudo bem, 2 missões. Aí eu vou usar um elemento de coesão. Se eu tenho 2 missões, então eu tenho uma, eu tenho que exercer uma e depois a outra. Aí tem aqui. A primeira é o quê? Você viu que aqui tem uma vírgula? Essa vírgula aqui, nessa vírgula aqui tem uma elipse. Estou falando isso para vocês porque vocês já são bem grandinhos, né? Então aqui tem uma elipse. O que é elipse? A ausência de alguma coisa, não é isso? A ausência de alguma coisa. Então, para eu não ficar repetindo essa palavra aqui, né? Missão, o que eu falo? Temos 2 missões. A primeira, aí aqui, essa vírgula aqui está escondido, está elíptico a palavra missão. Para não ficar repetindo, a primeira missão, então, bom, a primeira vírgula, buscar as crianças na casa da tia Júlia. Mas ainda tem outra missão. Aí eu boto o quê? A segunda, aí eu não preciso mais colocar uma vírgula aqui, não preciso mais fazer uma elipse aqui. Levá-las à escola. Sem querer, na realidade, a gente fez uma substituição aqui também, através do pronome oblíquo las, não é isso? Porque quem é esse las aqui? Esse las aqui são as crianças, senão ia ficar muito deselegante a gente dizer buscar as crianças na casa da tia Júlia, a segunda, levar as crianças à escola. Então, não precisa disso. Então, o que que a gente está aprendendo hoje é o quê? É escrever de maneira, a promover uma coerência, usando os recursos, os mecanismos de coesão.